Este año, esse ano, en el tiempo no tempo correcto, Dios nos llama Deus nos chama a traer a trazer de esa gloria, dessa glória, generando frutos, gerando frutos que permanezcan. que, ¿Cuántos me dicen frutos que amén? permaneça. Quem me diz amém? Bien, yo quiero antes de que Eu quero, comencemos, antes que começamos, quiero tomar el texto Romanos 14, quero 17 y falar sobre 18. Romanos 14, 17 e 17 y 18. 18. Y trabajar desde allí vamos a comenzar. E Y me desde van o a pre- início vamos começar. Y me van a preguntar, pastor, ¿qué tiene que ver con esto? El texto. La pregunta es, ¿y qué tiene que ver con el O texto? que tem a ver com o texto? Y el tema que se está tratando Y el de tema- dar frutos. E o tema que está tratando de dar frutos. Romanos 14, Romanos 14, del 17 al 18. Dice 17 la bendita a palabra, los 18. que tienen su móvil. Yo Quem quiero tem- avanzar. Hoy quiero que me permita eu quero que você me trazar permita el tema o y tema posteriormente orar. Aló. Y quiero decirles de manera muy particular e quero falar de uma maneira muito particular que Dios me ha dado temas especialmente que tiene que ver con esto. que Deus tem me dado temas que tem a ver com isso. Pero exactamente Mas exatamente el sábado pasado, sábado passado, antes de oír el tema que el pastor Joshua antes de ver o tema que o pastor Joshua ha traído trouxe a la iglesia, à igreja, Dios me habló a mi vida Deus falou a minha vida muy particularmente muito y me particularmente dijo exactamente e me disse de la exatamente necesidad sobre a necessidade de crecer de crescer, generando frutos. gerando frutos. Y en este orden de ideas, E nessa ordem de ideias, permítame leer el texto. me permita ler o texto. Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ustedes dicen? Amém. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque, oiga, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo e é agradável a Deus, é aprovado pelas pessoas. Aleluya. Permítame poner las permita- bases del tema de hoy. Falar sobre a base do tema de hoje. Quiero hablar de 4 pasos para recibir del Espíritu Santo. Quero falar sobre 4 passos para receber o Espírito Santo. No sin antes decir que el apóstol Pablo, hablando a los romanos, Mas antes quero falar sobre o apóstolo Paulo, que disse aos romanos que el reino de Dios que o reino de Deus no es comida ni bebida, não é comida e nem bebida, sino ¿qué? mas a justiça, Paz y gozo. ¿Pero paz qué? e alegria. ¿En quién? Em quem? En el Espíritu Santo. No Ok. Espírito Santo. Una vez oído y visto esto, Uma vez ouvi e lendo isso, necesito entrar un poco más allá. preciso entrar um pouco mais adentro. El que entra en la justicia, Dentro da el que justiça, entra en la paz que y entra entra na en el paz. gozo, va mañana mas amanhã o que tarde ou tarde, de manhã, va a dar fruto. vai dar fruto. Es inevitable, Isso é inevitável, porque todo aquel que entra en Cristo, porque todo aquele que entra em Cristo, oiga, permítame hablar de la palabra. me permita falar da Entrar. palavra, entrar. Yo hoy no estoy hablando, entrar es estar Eu estou falando, não estou Estar. falando de estar en, em, con, com, por por y para. e para, En, em, otra vez, con, com, por por y para. e para. En Cristo, Em con Cristo, Cristo, com Cristo, por Cristo, por y para Cristo. para Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Quantos me dizem amém? E inmediatamente la vida a tuya y mía pira es sua e minha transformada, é transformada, generando frutos. gerando frutos. Y nuestro alimento, E nosso alimento, nuestro sustento, nosso sustento, empieza a ser começa a ser directamente del cielo. diretamente do céu. Mirando el tema que hoy nos trae Dios, Olhando o tema que nos deu Deus,
Dice, porque el que en él, porque el que en esto sirve a Cristo, en esto, Porque que nele sirve a Cristo neste, en el Espíritu Santo. no Espírito Santo, Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? o que acontece? Perdón. Perdão. Agrada a Dios y es Agrada a aprobado Deus e é aprovado por los hombres. pelos homens. Aló, aló. ¿Alguien está aquí conmigo? Alguém está aqui comigo? Si yo me lleno de Dios, Se eu estou agrado a cheio Dios, de Deus e agrado a Deus, y entonces então menos trabajo, menos trabalho, más gracia mais graça y más efectividad. e mais efetividade. Aló. Cuando la gracia de Dios Quando a graça de Deus viene vem a través del Espíritu, através do mi Espírito, vida es cambiada. minha vida é mudada. Ahora, Agora, alineándonos al texto que el pastor Joshua está dándonos en Gálatas 5, 22 y 23, aliando no texto que o pastor Joshua está nos dando, em Gálatas Gálatas 5, 23, 22 y 23, 22, 23, nos habla del fruto. nos fala do fruto. Y yo quisiera que lo colocaran allí Eu queria que você colocasse aqui no... mientras cito algo particular. E quero falar sobre algo particular. La Biblia dice, A Bíblia diz, mas el fruto mas o fruto del Espíritu. do Espírito No dice como não disse, habla de la carne. não fala sobre como fala da carne. La carne dice los frutos. A carne diz os frutos. En el Espíritu No Espírito, dice del fruto. dê o fruto. Uno. Uno. Vamos, puedes decirle a tu hermano, uno. Diz ao seu irmão Si tú tienes gozo, Se você tem alegria, paz, paz, benignidad, benignidade, bondad, bondade, fe, fé, mansedumbre, mansidão. pero si le falta la continencia y la paciencia, Mas se falta a paciência, no tiene el fruto. você não tem o fruto. Aló. Alô? Porque es completo. Porque és completo. Permítame entonces mirar algo que Dios me entrega a mi vida. Me permita falar sobre algo que Deus entregou à minha vida. Vou colocar o tema. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22, 23. Ya, ok. Solo usted lo están mirando y puede ver todo el fruto, Permítame decir con esto Me permita me dizer com isso que el Espíritu que o Espírito tiene un sentido simbólico tem um sentido simbólico de alimento. de alimento. Y permítame decirlo así. E me permita me dizer assim, El calcio, las Cal- proteínas, as proteínas, los cereales, os cereais, los os minerales, minerais espirituales para mantener el cuerpo sano, isso é espirituais para manter o corpo santo. lo tiene el Espíritu Santo. Tem o Espírito Santo. Cuando usted tiene el fruto, Quando você tem o fruto, están todas las proteínas, estão todas as proteínas, todos los minerales, todos os minerais, oiga, todos los cereales todos os cereais, para llenar la vida para encher a vida espiritual espiritual de lo que do necesitamos. que você necessita, do que necessitamos. ¿Alguien está aquí conmigo? precisamos. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Puede Alguém dar un está aqui aplauso al comigo? hermoso Vocês Espíritu podem dar Santo? aplauso ao A Espírito Él Santo, sea toda la A gloria. Ele seja toda a ¿Cuántos me glória. dicen amén? Quantos me dizem amém? Cuando tengo el fruto, Quando eu tenho o fruto, eso se refleja. isso se refresca. No necesito decirle Não preciso dizer al hermano, ao irmão, a la hermana, à irmã, al pastor, ao pastor, al líder, ao líder, yo oré toda la noche. que eu orei toda a noite. Él se refleja. Ele se reflete. El fruto O fruto sale. sai. Un niño Uma criança, allí en el lugar donde Dios me permite pastorear, aonde Deus me permite pastorear, le dice a su padre después de la predicación: disse a seu pai depois da predicação: papá, Papai, es verdad é verdade que Dios es muy grande. que Deus é muito grande? Y le dice: sí, hijo. E o pai dele disse: Sim, filho. Entonces no puede entrar dentro de mí Então ele não pode entrar dentro de mim, porque se me sale. porque senão me sai. Aló, Alô? se me sale. Se não me sai,
se sale. se sai, El que tiene oídos para oír, que oiga, hermano. aquele que tem ouvido, Se me sale. ouça. No necesito que alguien hable de mí. Não preciso que alguém fale de mim. Jesús dijo, Jesus disse: hay uno que da testimonio. Yo no doy testimonio de mí. há Mi um que Padre da testemunho testimonio de Meu mí. Pai dá testemunho de mim. El Espíritu es O suficiente Espírito Santo para é suficiente convencer para convencer de juicio, do juízo, justicia da justiça y pecado. e do pecado. El Espíritu viene O Espírito y vem genera frutos. e gera frutos. Y esos frutos E esses frutos alimentan alimenta a mi esposa, a mi a meu esposo, esposo, minha esposa, mis hijos, meus filhos, mis padres, meus mis pais, hermanos, mis meus vecinos, irmãos, meus vizinhos, el trabajo. meus trabalhos. Alimenta. Alimenta. Alguien llegó a mi casa, Alguém chegou à minha casa, un familiar de mi esposa, um familiar da minha esposa, y se iba a suicidar ia suicidar y pidió e pediu la dirección, no sabía dónde vivíamos. a direção de onde vivíamos. Y allí llegó, E ele chegou lá. nos contó todo aquello Nos falou tudo sobre y aquilo. oramos por E ella. oramos por ele. Pero después Mas depois me decía, me dizia, a mí se me olvidó assim eu esqueci el suicidio, o suicídio. se me olvidó, Eu esqueci, se fue. se foi. Oramos Oramos inicialmente inicialmente para que entregara su vida a Cristo. para que ele se entregasse a vida a Cristo. Del tema del suicidio, O se tema olvidó. dos suicídios, ele esqueceu. 4 hijos más 4 filhos mais nacieron después de aquel tiempo. nasceram depois daquele tempo. Dios, Deus, el Espíritu o Espírito, es suficiente é suficiente para alimentar para alimentar mi vida espiritual minha vida espiritual y generar e gerar frutos. frutos. ¿Cuántos me dicen amén? Quantos me dizem amém? Óyeme, Ouve-me. una vida saludable Uma vida saudável para poder dar fruto del para Espíritu. poder dar fruto do Espírito. Necesito 4 cosas Preciso de 4 coisas que están que incorporadas estão incorporadas en el destino no profético destino espiritual. profético espiritual. ¿Cuántos me dicen amén? Quantos me dizem amém? Primera, Primeira, y yo quiero llevar aquí porque quiero tocar. e eu este quero pri- falar aqui. Yo no quiero tomar más tiempo del Eu não quero necesario. tomar mais tempo do que o necessário. Yo quiero respetar su tiempo Eu quero respeitar o seu tempo, para que en el tiempo correcto para que no tempo correto usted sea alimentado você seja alimentado por la revelación divina. pela revelação divina. La primera que tengo A que ver, primeira que eu tenho que ver que está intrínseco, está in- intrínseco. Não Sí, existe está essa bien. palavra em português, não. me ayudan cuando, cuando no sepa que no esté acorde a la idea. Está interno, Está interno, allí dentro, está dentro, incorporado. incorporado. Lo primero O primeiro es la obediencia. é a obediência. Aló, Alô? amado, Amados, los problemas más grandes os problemas de mais nuestra grandes vida em nossa vida no es ni siquiera el pecado, não é sequer o pecado, es la é desobediencia a desobediência a Dios. a Deus. Mientras me ayudas con Mateo Me ajuda com Mateus 1, 1, capítulo 3, del 1 al 4, capítulo 3, do 1 ao 4. quiero hablarle de algo. Eu quero falar sobre algo. Mateus capítulo 3, 1 al 4. Hay algo que me parece particular. isso me parece algo particular. No aparece en el hebreo Não aparece em Hebreus la palabra fe. a palavra fé. Cuando usted encuentra los originales, Quando você encontra nos originais, encuentra encontra desde el Génesis al Apocalipsis, Gênesis, Apocalipse, dice obediencia, diz obediência. en vez de decir fe. Ao invés de dizer fé, Claro claro que en los escritos que os escritos se llegó a la certeza chegaram a uma certeza que fe y obediencia que fé e obediência está estão conectados. conectados. Yo iba a decir intrínseco, pero gracias por ayudarme. Así que no existe esa palabra y no porque no Então não existe esté essa acorde. palavra, não porque eu estou em desacordo, Lo que sucede mas o que acontece
que allá en Génesis, que desde Gênesis, cuando Dios le dice de Abraham, quando Deus falou sobre Abraão, dice que es un hombre de fe, diz que seu nome de fé pero significa significa, que es un hombre de se o seu nome significa obediencia. obediência. El texto O texto nos cita não cita, não fala de la necesidad da necessidade de obedecer. de obedecer. ¿A quién? A quem? A su bendita palabra. A sua bendita palavra. Pero permítame citar Mas permita-me falar lo que dice o que el diz texto referente a la o obediencia. texto a referente à En obediência. aquellos días vino Juan el Bautista, oiga, y dice que predicando en el desierto de Judea. No, estoy en el 3:1 al 4. Estoy hablando, permítame tocarlo, si no, no hay problema. Escúcheme. Hay un momento Há um donde el momento Señor va a ser bautizado. onde o Senhor iria ser batizado. Y viene a Juan. E veio João. Tal vez lo tenga ahí. Y Juan E João dice, Señor, disse: Senhor, es necesario que tú me bautices a mí. eu preciso que o Senhor batize a mim. Y tú vienes a mí E o Senhor para vem que a yo mim te bautice. para que eu batize a você. Y él dice, E ele disse, el Señor, o Senhor disse a ele: deja, Deixa, porque así conviene porque assim convém que cumplamos que compramos, toda justicia. que cumprimos toda a justiça. 13. Ah, gracias. 3:13. 3:13. Bueno, ok. Pastor, ¿sabe que le dije a mi hija? Sabe o que eu disse à minha filha? Hija, Filha, ¿sabe qué amo de la iglesia? sabe o que eu amo da igreja? Que lee Biblia. Porque lê a Bíblia. Usted no tiene problemas. Você não tem problemas. Porque lo que tú digas, Porque o que você si diz, no acorde la palabra, se não acorda a palavra, ellos no se lo comen. eles não comem. ¿Aló? Alô? Entonces Jesús vino de Galilea al Juan para ser bautizado por él. Soy bien, entonces estaba bien el texto, ¿verdad? ¿Siga? Mas Juan se lo ponía diciendo, yo no necesito ser bautizado, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda. Justiça. El reino de los cielos es O reino dos céus, justicia, justiça, paz paz y gozo e alegria en el Espíritu, no Espírito. en el Espíritu Santo. É o Espírito Santo. Entonces cumplamos toda justicia. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué seguido? O próximo. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien siento complacencia. Ellos han leído, ¿verdad? Bien. Escúcheme. Escuta-me. Cuando el texto me Quando o convoca texto me convoca a mirar a olhar al hombre ao homem que es Dios, que é Deus, 100% Dios, 100% Deus, 100% hombre, 100% homem, la famosa unión hipostática, a famosa união hipostata se manifiesta se manifesta viendo lo claro que está vendo claro que está la obediencia. a obediência. Jesús dice, deja, porque así conviene Jesus disse: Deixa, porque assim me convém que cumplamos que cumprimos toda justicia. toda a justiça. Yo quiero terminar la predicación, Eu quero terminar a predicação. pero hay cosas que están viniendo aquí. Mas tem coisas que estão vindo aqui. Y yo quiero que tome palabra E eu quero que você tome a palavra. y entonces Então, de ella ela haga su vida. faça da sua vida. Una de las cosas que acontece Uma das coisas que acontece es que si yo obedezco, é que se eu obedeço, se hace justicia divina. faz justiça divina. Si yo obedezco, Se eu obedeço, el cielo se abre. o céu se abre. Si yo obedezco, Se eu obedeço, la gloria de Dios se conjuga, a glória de Deus se conjunta, mostrándonos mostrando al Padre, ao Pai,
al ao Hijo Filho y al Espíritu e ao Santo. Espírito Santo. Cuando yo obedezco, amado, Quando eu obedeço, hay la convocación de la unidad tem uma eterna convocação de uma união eterna a favor de nosotros. a favor de nós. Jesús es el fiel ejemplo Jesus é o fiel exemplo que que inmediatamente imediatamente la obediencia de a Cristo obediência de a Cristo, la profecía a profecia que está en el Antiguo que está Testamento no Antigo Testamento, genera genera que en los cielos que no céu se abran, se abram, que el Dios Padre que o Deus Pai hable al Hijo fale ao Filho y que el Espíritu Santo e que o Espírito Santo se una allí se una aí y se diga, e se diz: este es el ejemplo esse é o exemplo de un hijo amado. de um filho amado. Este es el ejemplo. Esse é o exemplo. Por tanto, Portanto, Jesús, Jesus, el o primogénito primogênito de la creación, da de la criação, resurrección, da de la ressurreição, restauración, da de todas las restauração, cosas, de todas as coisas, te dio el ejemplo deu o exemplo de obediencia. de obediência. Los cielos se abrieron, Os céus se abriram pero para que el Padre hubiera dicho, para que o Pai falasse: este es mi hijo amado, esse é meu filho amado, en el cual siento complacencia. a quem eu sinto compaixão. Usted lo vuelve a oír Você vai voltar a ouvir en el capítulo 17 no capítulo 17 de Mateo, de Mateus, del 1 al 5. do 1 ao 5. Él vuelve cuando están en el monte de la transfiguración. Ele volta ao monte, quando ele estava no monte Vuelve a oírse volta a ouvir decir a del dizer Padre que o Pai, a los discípulos de Cristo: aos discípulos de Cristo: este es mi hijo amado, esse é meu filho amado, en el que siento complacencia. a quem sinto compaixão. Solo que allí agrega Me compadeço. complacencia, afecto, Afeto. y solo que agrega algo más: E ele fala algo mais. a él A ele oír, ouvir. a él A ele oír. ouvir. La palabra A palavra es suficiente é suficiente para cambiar tu vida. para mudar sua vida. Si deja que el Espíritu Se deixa que o Espírito que está que está en, em, con, com, por por y para e Cristo, para Cristo. cuando mi vida está en Él, Quando minha vida está nele, oh, mi alma te alaba. Hay algo que quiero tem algo que eu quero hablar también de la obediencia. falar também sobre a obediência. Hechos 1, Êxodo 1, 7 y 8. 7 e 8. Atos. Hechos 1, 7 y 8. Atos 1, 7 e 8. Dice que les dijo: Jesus disse: no les toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cuántos me dicen amén? Y me seréis testigos. Testemunhas. Y empieza a hablar de los lugares. E ele começa a falar sobre os lugares. Ey. Los discípulos querían saber Os discípulos não queriam saber algo que no era para ellos algo que não era para eles en su tiempo, nesse tempo, pero que es para usted y para mí. mas que era para você En e esse para mim, tempo. nesse tempo. Y el Señor les dice, E o Senhor disse, el mismo Señor Jesús: o mesmo Senhor Jesus: solo ustedes obedezcan, só obedeçam, busquen el poder busquem o poder del Espíritu do Espírito para que puedan generar para poder gerar frutos frutos dignos dignos de arrepentimiento. de arrependimento, Que la gente sea transformada, que que la gente sea as transformada. pessoas sejam transformadas. Por eso ellos Por eso- estaban preguntando: Por isso eles estavam perguntando: ¿va a cambiar el gobierno? vai mudar o governo? ¿Cuándo vienes a gobernar? Quando vem a governar? ¿Y yo qué lugar voy a estar? E eu, em qual lugar eu vou estar? ¿Seré ministro tuyo? Serei ministro seu?
Eres gobernador en tu serei reino. governador do seu reino. Y el Señor E o dijo, Senhor no les toca a ustedes. falou, não é para vocês. A ustedes les toca. Para vocês convém Obedezcan, obedecer, busquen buscar la presencia del a Espíritu. presença do Espírito. ¿Cuántos me dicen amén? Quantos me dizem amém? Escúcheme. Ya en el capítulo Já no capítulo 2, 1 al 4 de 2, Hechos, de 1 a 4 de Atos, capítulo 2, del Capítulo 1 al 4 2. de Hechos, de 1 a 4 de Atos, muestra el derramamiento del Espíritu mostra o derramamento do Espírito y el empoderamiento e o poderamento para hacer para fazer lo que está hablando el pastor en estos días. que os pastores estão Misiones, falando nesses dias. Missões. misiones, Missões. generar frutos, Gerar misiones. frutos, missões. ¿Qué hizo? ¿Qué Lo hizo? dotó de poder, de dominio, De de poder, de control domínio, de su de vida. controle Pero da sua también vida. Mas também nuevas lenguas. novas línguas Se entendían, se entendiam, fueron capaces de interpretar foram capazes de interpretar que no eran para un lugar, que não era para um lugar, sino para ir mas para ir a todas las naciones. a todas as nações. Oh, mi alma te alaba. Quiero pasar al segundo punto, Quero passar ao segundo ponto, porque no puedo porque não posso quedar en la mitad ficar na metade del tema. do tema. La segunda cosa que necesito A segunda coisa que eu preciso saber pedir. saber pedir. Saber pedir. Lo segundo es saber Saber. pedir. Lo primero, O primeiro, obediência. obediencia. Lo segundo, O segundo, saber pedir. saber pedir. ¿Cuántos me dicen amén? Quantos me dizem amém? Santiago 4, 3 y 5. Tiago Santiago, 4, 3 a capítulo 5. 4, versículo 3 y 5. Capítulo 4, versículo 3 ao 5. Santiago le dice, Tiago diz: oiga, pedís y no "Pedi recibís, e não recebeis, porque pides mal porque pedem mal, para gastar en vuestros deleites. para esbanjar em seus prazeres. Oh almas adúlteras, Gente infiéis, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constituye enemigo de se Dios. torna inimigo de Deus. ¿O piensa que la escritura dice en vano? Ou vocês pensam que é em vão? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Eres templo del Espíritu. É o templo do Espírito. El primer templo O primeiro templo que destruye todo su pasado que destrói todo o seu passado y es generado e é gerado en el Espíritu no Espírito es Jesús. é Jesus. Después, Depois, usted y yo você e eu somos el depósito de Dios, somos o depósito de Deus, donde el Espíritu se mueve onde o Espírito se move y nos hace e oye, nos fazem los templos os del templos Espíritu. do Espírito. Su vida, Sua vida ese templo del é Espíritu. o templo do Y Espírito. Dios, E Deus, Padre, Hijo y Espíritu Pai, Santo, Filho e Espírito Santo, son celosos são ciumentos, porque te cuida, porque cuidam de você, porque te ama porque te amam y te cela e te sela para Él nada para más. Ele. Te quiere apartar, Te quer separado, te cohíbe te corrige para tu bien, para seu bem, para mi bien. para meu bem. No es que Dios no quiera que tengas deleites, Não é que Deus quer que você esteja desfrute, sino que el disfrute mas Ele quer que você desfrute. lo entiende usted y yo E entende, eu e você, cuando entramos en el quando Espíritu entramos no Espírito, y Él nos da todo lo e necesario Ele nos dá todo o y necessário aún más allá e muito mais para lá, de lo que nosotros pensamos muito mais do que pensamos o entendemos. ou entendemos. El Espíritu O Espírito viene vem
para que des fruto. para que dê Y fruto. dando fruto, E dando fruto, allí te bendice Dios. assim Deus te Porque el abençoa. reino de los cielos Porque o reino dos céus no es comida y bebida, não é comida e nem bebida, sino justicia, mas sim paz justiça, paz y gozo e alegria en el Espíritu Santo. e o Espírito Santo. Así que Assim que, en este contexto nesse contexto, debo entender devo entender que el Señor les dice, que o Senhor diz, Señor Jesús, o Senhor Jesus, en Lucas 11, em Lucas 11, 13, 13, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay un contexto tremendo. tem contexto tremendo. Dios sabe que nuestro Deus corazón sabe no es bueno, que nosso coração não é bom, pero te dice mas Ele te diz, y me dice Ele me diz, que busquemos su que Espíritu, busquemos o Espírito, porque es el mejor regalo porque esse é o melhor que el presente Padre que Pai nos quiere dar. nos quer dar. Y aunque nosotros siendo malos, Mesmo a gente sendo mal, queremos hacer bien a nuestros hijos, queremos fazer, mesmo nosso filho fazendo mal, nós queremos tenemos fazer un bem Padre para ele. bueno Temos Pai bom que quiere darnos, que quer nos dar, que nos entregó. que nos entregou. Y el mismo Señor Jesús E dijo, o mesmo Senhor Jesus disse: no os dejaré huérfanos, não deixarei vocês os sem paz, enviaré mas sim otro enviarei consolador outro consolador para que esté con vosotros. para que esteja com vocês. Él, Ele está hablando del Espíritu está Santo. falando sobre o Espírito Santo. Solo Él. Somente Ele. Me voy, dice el Señor, pero queda Jesus me Él. falou: eu vou, mas fica com Ele. Pero queda Él, Mas fica com Ele. el Espíritu Santo. O Espírito Santo. Él os enseñará. Ele nos ensinará. Él me glorificará, dice Ele Jesús. me glorificará. El disse Espíritu Jesus. Santo O Espírito Santo viene para glorificar vem para glorificar a Cristo. a Cristo. ¿Sabes Sabe cuánto ha sido manipulado quanto tem sido manipulado este plan de Dios? esse plano de Deus? Hay gente Tem gente que manosea que manuseia el destino profético del Espíritu. o destino profético do Espírito. Algunos comenzamos bien, Alguns começam bem, pero después en el tiempo, mas depois do tempo óyeme, empezamos a extraviarnos começamos a desviar das coisas. Y Dios E Deus nos dice, busca mi E espíritu Deus nos diz: busca meu espírito, para que pueda estar alineado. para que você esteja alinhado. Dice que Él nos da su espíritu Ele diz que nos dá o seu espírito. si yo lo busco. Se você busca, Si yo lo busco. se eu busco, Vamos, si yo lo busco. se eu busco. ¿Cuánto me dicen gloria a Dios? Quantos me dizem glória a Deus? Saber pedir, amados, Saber pedir, amados, el Espíritu Santo. ao Espírito Santo. Él sabe lo que tú tienes necesidad. Ele sabe o que você precisa. 3. 3. Entender É entender la acción del Espíritu Santo a y ação fuego. do Espírito Santo com fogo. Pastor, yo no... Dígame de esto. Pastor, me fala sobre isso. La acción del Espíritu Santo y fuego. A ação do Espírito Santo com fogo. Antes, Isaías 6, 6 Antes, Isaías capítulo 6, versículo 6 y 7. e 7. Dice el texto. Diz o texto: Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Este texto Esse texto viene para decir vem para dizer que del altar que desde o altar hay fuego. tem fogo. Hay fuego que limpia. Tem fogo que limpa. Hay fuego que purifica. Tem fogo que purifica. Hay fuego que cambia Tem fogo que muda maneras de vivir. maneiras de viver. Transforma Transforma formatos personales. formatos de pessoas. Ah, ¿alguien me entendió?
Alguém me entendeu? Cambia agendas personales. Muda agendas pessoais. El Espíritu O Espírito viene vem para que desde el altar para que desde o altar nos alimente nos alimente su palabra. tua palavra. La acción del fuego del A Espíritu ação do fogo do Espírito toca a Isaías, toca a Isaías, un profeta de Dios, profeta de un Deus, profeta de corte. profeta De corte, está junto al rey. de corte, Está junto al rey. que está junto com o rei. Su profeta del rey. Os profetas do rei, Su nombre preparado. um homem Nombre preparado. dotado. Óyeme. Escuta-me. Y el Espíritu lo descubre. O Espírito descobre, Lo desnuda desnude, literalmente. literalmente, Y le muestra e mostra en qué ambiente vive. que ambiente vive. El Espíritu Santo O Espírito Santo trae el fuego traz o fogo consumidor. consumidor. Si la persona cambia, Se a pessoa muda, se deja transformar, se deixa ser transformada, Dios transformará Deus transformará todas las áreas de su vida. todas as áreas da sua vida. Y con ello E com Ele, afectará su entorno, afetará todo o seu entorno, su familia, sua família, donde vives, onde vive, su trabajo. seu trabalho. Pero si no acepta, Mas se não aceita es consumido. ser consumido, Es fuego. é fogo. No juegues No. con J. No juegues. Não jogue com fogo, não Com brinque fogo. com fogo. No juegues con juego. Não brinque com fogo. Y esta es la condenación que ha venido al mundo, dijo Jesús. E essa é a condenação que disse a Jesus, Que 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 veio ha a venido Jesus. al mundo. que ele veio ao mundo, Que los hombres amaron que os homens amaram más las tinieblas que la luz. mais as trevas do que a luz, Porque sus obras eran porque as suas obras eram malas. más. La transformación A transformação está en el Espíritu. está no Espírito. Cuando la palabra viene Quando a palavra vem con el poder del com Espíritu, o poder do Espírito, ella golpea, ele golpeia, ella hiere, ele fere, lastima. ele lastima, machuca. Cuando ella viene por el Espíritu, Quando ele vem pelo Espírito, algo pasa. alguma coisa acontece. Hay un pasado Tem um passado y un después. e um depois. La palabra A palavra es en Cristo em Cristo, el efecto o efeito transformador transformador, de no solo lo social, não somente social lo cosmológico, e, Cosmos. cosmológico, la política, a política, la cultura, a cultura, la educación, a educação. la A palabra palavra hace todo nuevo faz tudo de novo para Dios. para Deus. Por eso el enemigo Por isso o inimigo ha querido cambiar, tem querido cambiar, mudar mudar. Y ha hecho todo e tem feito tudo para desviar, para desviar, para darle otro orden para dar outra ordem a la dirección de la à palabra, direção da palavra, a los fundamentos. ao fundamento. El salmista dijo, O salmista diz: si fueren cambiados los fundamentos, se forem mudados os mandamentos, os Paz. fundamentos, ¿qué pasará con el justo? o que acontecerá com o justo? Si las bases son cambiadas, Se a base é mudada, ¿qué pasará con los o justos? que acontecerá com o justo? Porque es necesario Porque é necessário que el juicio comience por la casa de que o Dios. justo comece pela casa de Deus. Y si el juicio comienza por nosotros, Se o juízo começa pela casa, ¿qué será del impío y el pecador? será do ímpio e pecador. La palabra A palavra te cambia mudará para bien, para o bem te ayuda e ajuda a evitar a evitar catástrofes, ¿está bien? catástrofe.
desastre desastres de tu vida, em sua vida, de tu casa. em sua casa. Si el Espíritu Mas o Espírito está está en ti, em ti, contigo, contigo, por ti por ti y para e ti, para ti. en Cristo, Em Cristo. tú no tendrás ningún inconveniente. Você não Vivirás terá para nenhum- Él você confiado. viverá Confiando. Tesalonicenses 5:19. Telaça- Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5 y ahí en el versículo 19 les dice, no apaguéis Não apagueis el Espíritu. o Espírito. Es un efecto É efeito constante. constante. ¿Qué quiere decir? O que quer dizer, Hey, comienza el fuego, com esse fogo, pero no lo dejes apagar. mas não deixe apagar. Porque algunos podemos estar viviendo Porque alguns podem estar vivendo, en el Espíritu. mas no Espírito. Pero la Biblia dice Mas a Bíblia diz, que Pablo le dice a los Gálatas, Pablo diz ao Gálatas, o Gálatas insensatos, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? que nos fascinou. Fascinar significaba Fascinar significava tomar un espejo tomar um espelho frente al sol, em frente ao sol, pegarle en el rostro pegar no rosto, con el reflejo reflexo, y le cambia la mirada e mudar a visão para otro lugar. para outro lugar. Pablo les dice, Pablo diz ¿quién nos fascinó? que nos fascinou. ¿Quién los engañó? Quem nos enganou? Gálatas insensatos. Gálatas insensatos. Ustedes comenzaron bien. Vocês começaram bem. Ustedes estaban en el Espíritu. Vocês estavam no Espírito, Pero terminaron mas terminaram en los frutos de la carne. nos frutos da carne. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, picasi de hey, de mahara badi. El fuego purifica toda escoria. O fogo purifica toda a história. Debe desaparecer con el fuego Deve desaparecer com o fogo todo aquello que nos sirve todo aquele que nos serve y avergüenza mi vida. e a vergonha da minha vida. Permítame citar otro texto también. Permita-me falar sobre outro texto Isaías também. 42. Isaías 42. No, permítame para traerlo al nuevo, porque es el mismo, pero solo que voy a traerlo al Nuevo Testamento. Vou trazer o Novo Testamento. Mateo 12, Mateus 12, del 20 y el 21. do 20 e o 21. Jesús dice, Jesus disse, citando a Isaías, falando sobre Isaías, el profeta, o profeta, que había una profecía, que tinha uma profecia, el cual era él mismo, que era ele mesmo, que la caña cascada, la caña sí, pero yo quiero que lo lea. Yes. para mim ler? Yeah. E parou aqui. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Amén. Escúcheme, la caña cascada no quebrará. La caña cascada no quebrará y el Pablo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Jesús Jesus dijo, disse de mí se ha dicho que tinha me dito que cuando la persona está débil, que quando a pessoa está doente, el ejemplo o exemplo es Pedro, é Pedro, porque se llamaba Cefas, porque se chamava Cefa, caña sacudida por el viento. cana sacudida pelo vento. Jesús le cambia el nombre Jesus muda o nome dele y le dice Pedro, e diz Pedro, roca, rocha, piedra. pedra. Jesús dice, Jesus disse, y estás débil, você está doente, viene a mí. vem a mim. En el Espíritu hará una transformación O Espírito fará uma transformação, que por muy débil que esté, porque muitos doentes que Él no se estejam aprovechará de eso não aproveitará desse para partirlo. para partir, Ni tampoco, nem tampouco si ya está a punto de apagarse tu llama. já estava a ponto de apagar sua chama. Nosotros, Mas nós, cuando hay fuego quando tem fogo y empieza a humear, a e começa a apagarse apagar el fogón, o fogo,
O fogão, el fogón, la leña, a lenha, empieza a humear, empieza a echar humo, fumaça. le echamos agua Jogamos água para que quite para que pare el humo, el a moho. fumaça. Pero Jesús Mas Jesus dice, no, disse não. yo no apago el pavio que humea. Eu não apago a fumaça que fumega. Pavio. Si tienes un poquito de fuego, Se tem um pouquinho de fogo, si es poco tu fuego, se é pouco seu fogo, ven a la fuente, vem a fonte, el Espíritu Santo o de Espírito Dios. Santo de Deus. Oh, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Dios. Minha alma Mi te adora. espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Oh, gloria a Dios. Oh, glória a Deus. Estuvimos viendo Estivemos vendo de entender lo que es de entender o que é Espíritu Santo y o fuego. Espírito Santo com fogo. Pero quiero dar Mas quero falar el cuarto punto. o quarto ponto. Para tener la llenura del Espíritu, Para você ser cheio do Espírito, necesitamos precisamos también também alinearnos con su voluntad. nos alinhar com sua vontade. Alinearnos con su voluntad. Nos alinhar com sua vontade. Oh. Juan, João, primera de Juan 5:14. 1 de João 5,14. Permítame, se la leo. Permita-me ler. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Confianza, Confiança, fe, fé, obediencia. obediência. Esta es la confianza que tenemos. Essa é a confiança que temos. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Porque se pedimos algo conforme a sua vontade, Él nos oye. Ele nos ouve. Él nos oye. Ele nos ouve. Leíamos allí, leíamos en Santiago, Lemos em Santiago que si pedimos para nuestros deleites, que pedimos para a nossa alegria, nos hacemos enemigos del mundo, nos fazemos enemigos de Dios. os inimigos de Deus. Pero si pedimos para que se cumpla su voluntad, Mas se pedimos para cumprir a sua vontade, entonces somos favorecidos. então somos favorecidos. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No se conforme a este siglo, Não se conforme com esse mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento. mas se transformar. No se quede aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Não sei qual a vontade de Deus. Transfórmese Transforme-se por medio de la renovación por meio da renovação de vuestro entendimiento, do nosso entendimento, para que pueda comprobar para que possa comprovar cuál sea la buena qual é a boa voluntad vontade de Dios. de Deus, Santa, santa, agradable, agradável, perfecta, perfeita. ¿verdad? Buena voluntad de Dios es santa porque está en el Espíritu. A vontade de Deus é santa porque está no Espírito. Agradable Agradável porque está en el Espíritu. porque está no Espírito. Y perfecta E perfeita porque viene de Dios. porque vem de Deus. Amados, Amados, Filipenses 2:13. Filipenses 12:13. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que usted está en la voluntad de Dios, Porque a vontade de Deus, su buena a voluntad. sua boa vontade Él pone el querer é nos querer como el hacer. e no Él fazer. pone en ti el querer, Entre no querer pone también el hacer, e também no fazer, porque Él tiene buena voluntad. porque ele tem boa vontade. Cuando Jesús viene al mundo, Quando Jesus vem ao que es mundo, niño, desde pequeno, nace en Belén. nasce em Belém. Una de las cosas que sucede Uma das coisas que acontece es que los ángeles vienen é que os anjos vêm y hablan con los pastores, e falam com os pastores ¿verdad? Y oyen e ouvem los coros celestiales os coros celestiais que dicen: que dizem: gloria a Dios en las glória a alturas, Deus nas alturas, paz para con los hombres paz para os homens y buena e voluntad. boa vontade. Paz en la tierra y buena voluntad Passa na terra e boa vontade para con los hombres. para com os homens. Paz en la tierra Paz y en la buena tierra. voluntad E boa vontade para con los hombres. para com os homens. ¿Cuántos me dicen amén? Quantos me dizem amém? Él pone el querer Ele como el coloca o hacer querer, como fazer,
por su buena voluntad. para a sua boa vontade, Para que se haga su buena voluntad. para que seja feita a Aquí sua está boa vontade. todo tu paquete. Aqui está todo o seu pacote. En mi país, No meu país, usted compra algo, você compra algo, motocicleta, motocicleta, el vehículo, veículo, y le dicen, e dizem, con el kit de herramienta, com o kit de ferramenta o sin el kit. ou sem o kit. ¿Tú qué quieres? O que você quer? ¿Solo Só los beneficios os benefícios o todo el ou paquete? todo o pacote? ¿Cuántos me dicen amén? Quantos me dizem amém? Óyeme, Ouve-me. el tiempo No tempo de la iglesia da igreja ha llegado. chegou. El cuerpo de Cristo O corpo de Cristo debe afectar deve afetar todo nuestro entorno. todo o nosso entorno. Primera de Juan 2:17. 1 João 17. La Biblia dice, A Bíblia diz: el mundo pasa o mundo passa, y sus deseos, os seus desejos, pero el que hace la voluntad de mas Dios quem faz a vontade de Deus permanece para siempre. permanece para sempre. ¿Y por qué permanece? E por que permanece? Tu nombre, Seu nome, te van a acordar tus nietos, seus netos vão recordar, tus bisnietos, seus bisnetos, tus tataranietos, seus tataranetos, hasta 1000 generaciones. até 1000 Será gerações. guardado en memoria Será guardado na memória, para que las generaciones para que as gerações precedentes, presidentes posteriores, depois te recuerden recordem de você, que pusiste las bases, que você fez a que base, pusiste los que fundamentos. você fez o fundamento. Si Cristo no viene en este tiempo, Se Jesus não vem nesse tempo, tus generaciones sua serán geração guardadas será guardada por la palabra pela palavra en el Espíritu Santo, e no Espírito Santo, escondidos escondidos en el Espíritu no Santo, Espírito Santo, escondido otra vez escondidos en el Espíritu Santo. no Espírito Santo. Él sabe de qué tiene necesidad. Ele sabe o que você precisa. Él conoce lo profundo de Dios. Ele sabe o profundo de Deus. Él escudriña tu mente y tu corazón. Ele olha a sua mente e seu coração. Él te sabe mantener en las alturas. Ele sabe manter nas alturas. Amados, Amados, a veces la gente cree às vezes as pessoas crêem que crecer que crescer es más difícil é mais difícil que mantenerse. do que manter. Y no es verdad. E não é verdade. No es cómo comenzaste, Não é como você começou, sino cómo terminas. mas como você termina. Cuando yo voy en los aviones, Quando eu vou nos aviões, a mí no me gusta mucho a mim não me gusta, não me los gosta movimientos o esos movimiento. permanentes. Y yo cito este texto. E eu cito esse texto. Dios hace mis pies como de sierva. Deus faz meus pés como De sierva. Y en las alturas e as alturas me hace estar firme. me faz firme. El Espíritu Santo O Espírito Santo te hace mantener. se faz manter Hey, David, em Davi, el rey de Israel. o rei de Israel. Y aquí estoy cerrando, ¿eh? E aqui eu estou fechando, Cerrando, ok? porque yo no quiero volver a cometer el error que Porque eu não cometí la quero vez pasada. vou 2 horas. David, Davi, rey de Israel, rei de Israel, marcó una historia, marcou uma história, pero se mantuvo allí, mas se manteve no por él, não por ele, sino por el Espíritu Santo. mas pelo Espírito Santo. Su error más grande Seu erro mais grande, maior, era la debilidad era a debilidade en su vida em sua vida sexual. sexual. Pero al final de sus días, Mas no final dos seus dias, él trae una virgen, ele una mujer, trouxe uma mulher virgem y la ponen a sus pies e colocou aos seus pés, para que abrigara sus pies. para que cobrisse seus pés. Y dice que no la conoció E disse que lá não conheceu ela, porque fue sanado. porque foi curado. La concupiscencia. A corrupcência, ¿Sí está bien?
la concupiscencia, a corrupcência, la caída del hombre, a caída do homem, si usted no trabaja con ella, se você não trabalha com ela, te va a avergonzar toda la vida. vai vergonhar você toda a vida. Y puede que vayas al cielo, E mesmo que você vá ao céu, pero estás guerreando todos los días. você vai lutar todos os dias. Hoy, Escuta, más que nunca, mais que nunca, necesitamos precisamos al Espíritu Santo do Espírito Santo que venga que venha y lo llene todo e enche tudo para poder dar frutos. para poder dar frutos. Quiero que se ponga sobre sus pies un momento. Quero que você se coloque de pé por um momento. Padre, gracias. Pai, muito obrigado. Toda la gloria y la honra es para ti. Toda a glória e honra é para ti. Te pido que tomes el control, Peço que o Senhor tome o controle, que bendigas a cada hombre y mujer que abençoe cada homem e mulher que ha venido en este que día. veio aqui nesse dia Y no vienen aquí e não veio aqui porque somos perfectos. porque somos perfeitos. No somos perfectos. Não somos perfeitos De ninguna manera. de nenhuma maneira. Quizás Quizás tengamos tenhamos peores problemas piores momentos que los gente de afuera. que as pessoas lá fora. Nuestra vida Nossa vida puede estar confundida. pode estar confundida, Puede tener incluso pode ter inclusos cosas que nos hacen daño, coisas que nos fez dano, que nos avergüenzan. que nos dá vergonha, Pero el Espíritu de Dios mas o Espírito de Deus ha venido veio para traer para trazer un cambio, uma mudança, una transformación. uma transformação. 7 veces cae el justo, 7 vezes caiu o justo, mas Dios lo levanta. mas Deus o levanta. Padre, te pido Pai, eu te peço la restauración a restauração del cuerpo en este do lugar. corpo desse lugar. Todas las áreas Todas as áreas que afectan nuestra que vida, afetam a nossa vida, las pongo delante de ti eu coloco diante de ti y te pido e te peço que las sanes. que cure. Yo no fui capaz. Vamos, Eu dile. não fui capaz. Ahora Fala, te toca a ti. Dile, yo no fui capaz fala, eu não fui capaz de administrar de administrar bien mi vida. bem a minha vida. La rindo a ti Eu rendo a ti para que tú tomes el para control que o Senhor tome o controle y la lleves e leve al puerto que tú quieres. aonde o Senhor quer, Porque yo, porque eu, a partir de hoy, a partir de hoje, seré dependiente serei dependente de tu espíritu. do seu Espírito. Y kamamashara kabashiriditeka. Uribeika namashiridika masara. Y kamamarate kayotsarabada. Padre, hombres y mujeres que están aquí, Señor. Pai, homens, mulheres, que Toma estão su aqui, vida. toma a sua Toma vida, su corazón. toma o seu coração, Toma su casa, toma a Dios. sua casa, Deus. Hay cosas que los avergüenzan. Tem coisas que vergonham Porque ele, sucedieron en su hogar. o que aconteceu nesse lugar, Su equivocación sua equivocação permitió permitiu que perdiera que perderam autoridad en su casa. autoridade em sua casa. Pero hoy Mas hoje te entrego eu entrego a cada hombre y a mujer cada homem e mulher que la vida que a vida le ha golpeado, golpeou elas, que se han dejado rendir que deixou elas rendidas, ante las fuerzas todas as forças demoníacas. demoníacas. Ven, Señor Jesús, Vem, Senhor Jesus, de tu espíritu do seu Espírito, lo tomamos no tomamos y te e glorificamos. glorificamos, Aceptamos aceitamos que tú seas que glorificado o Senhor seja glorificado por el Espíritu pelo Santo. Espírito Santo. Gracias, Jesús. Obrigado, Jesus. Gracias, Dios. Obrigado, Deus.